Pessoal, vou para mais um problema. Agora o problema é o problema 8 do capítulo 8. E ele diz o seguinte: um pequeno bloco de massa 0,032 kg pode deslizar em uma pista sem atrito, que forma um loop de R igual a 12 cm, raio de 12 cm. O bloco é liberado a partir do repouso no ponto P, a uma altura h de 5R, acima do ponto mais baixo do loop. Qual é o trabalho realizado sobre o bloco pela força gravitacional enquanto o bloco se desloca do ponto P, na figura, para o ponto Q? Ok? Vamos calcular a letra A. Então, o ponto P é esse, para o ponto Q. Note que o ponto Q tem uma distância de R com relação ao solo, e o ponto P tem uma distância de 5R com relação ao solo. Ok? E ele quer o trabalho da força-peso, ou da força da gravidade, com o movimento do objeto saindo do ponto P até o ponto Q. Ok? Bem, então o problema é o problema 8 do capítulo 28, do capítulo 8 também. Problema 8, capítulo 8, ok? Então, a massa do objeto, deixa eu desenhar aqui o loop para a gente entender. Então você tem um objeto que vai ser solto a partir do repouso, velocidade inicial 0. Ele tem um raio de... Essa circunferência tem um raio de 12 centímetros, ou 0,12 metros. Ok? Eu vou marcar 3 pontos, né? Um ponto aqui no alto, vou chamar de ponto S. Um ponto aqui que está lá na figura, vou chamar de Q, que está lá na figura já. E aqui o ponto P, né? A distância daqui para cá, de Q para baixo, é R. Ok? E a altura aqui, que ele vai ser solto, né? H, com relação ao solo, é de 5R. Ok? Na letra A, ele pede qual é o trabalho realizado pela força da gravidade para levar do ponto P para o ponto Q. Ok? Lembrando que o trabalho de uma força conservativa qualquer, inclusive a gravidade, ela sempre é a variação da energia potencial associado a esse campo gravitacional. No caso aqui, a variação da energia potencial gravitacional. Ok? Com sinal negativo. Então, lembrando, o trabalho da força gravidade é mais a variação da energia cinética e menos a variação da energia potencial do tipo gravitacional, porque o campo é gravitacional. Ok? Bem, então, de P a Q, o que a gente quer calcular, né? De P até Q, isso vai ser dado por quem? Isso é menos a energia cinética, desculpa, a energia potencial final, gravitacional final, menos a energia gravitacional inicial. Ok? Então, a energia potencial gravitacional, né, é dada pela expressão mgh, né? Onde, em geral, se toma como referência, né, o gravidade de referência como sendo o chão, e é dado por 0. Ou seja, a uma altura 0, você tem essa associação que é a sua energia de referência. Ok? Bem, então vamos colocar nessa expressão aqui em cima. Então ficaria o trabalho que a gente quer calcular da força da gravidade, levado do ponto P até o ponto Q, vai ser dado por menos a energia de gravidade final, mgh, menos, vou chamar de hf, menos mghi.
Note que essa é a minha referência quando você toma referência. No caso geral, esse MGHI não é zero, ok? Então, geralmente a gente toma essa referência, ok? Mas no caso geral, o trabalho é a variação. Bem, então o trabalho, atribuindo os valores aí, de P até Q, vai ser menos. Mas a posição inicial, que ele é solto, né? É 5 R's lá em cima. E a final é apenas R, a distância com relação ao solo, né? Note que a energia potencial gravitacional só depende da altura com relação ao solo. Então é mg R menos mg 5R. Ok? Então você pode escrever isso aqui como sendo força gravitacional de P aqui. Esse menos com menos vai dar mais, então vai ser mg 5R menos R, ou seja, isso aqui vai dar mg 4R. Se você substituir os valores, você vai ter o trabalho da força de gravidade elevado de P até Q, vai ser dado por 0,032, gravidade 9,8 metros por segundo quadrado, vezes 4R, que é 0,12, e aí você vai encontrar o valor de 150, né, na verdade, 150,5 milijoules, ok? Ou seja, o trabalho da força de gravidade foi positivo, ok? Bem, na letra B, ele pergunta o seguinte: e o ponto mais alto do looping, se a energia potencial gravitacional do sistema bloco-terra for tomada como nulo na base do looping, quanto valerá essa energia potencial quando o bloco estiver, né? Desculpa, só voltando aqui. Enquanto o bloco se deslocar do ponto P para o ponto Q, e letra B, o ponto mais alto do looping. Então, na verdade, é outro problema, né? Ele quer que você solte aqui, ele vai vir circular e parar aqui, né? Quando ele estiver nesse ponto, qual é o trabalho realizado pela força gravitacional, ok? Ele é bem semelhante à letra A, né? Trabalho da força gravidade é bem semelhante à letra A, de P agora até S, chamei de S, ok? Então você vai ter M, G, novamente HI menos HF, e aí você vai ter mg 3R. Jogando na equação, força da gravidade do ponto P ao ponto S, na minha figura, vai ser igual a 0,032 vezes 9,8 vezes 3 vezes 0,12. Fazendo essa conta aí, você vai obter o trabalho da força da gravidade do ponto P ao ponto S, vai ser dada por 113 milijoule, ok? 113 milijoule. Vamos agora para a letra C, né? Letra C. Na letra C, ele diz o seguinte: se a energia potencial gravitacional do sistema bloco-terra for tomada como nula na base, quanto valerá essa energia potencial quando o bloco estiver no ponto P
no ponto Q e no ponto do topo do loop, ou seja, no ponto S, né? Então vamos lá, P, Q e S. P, Q e S. Voltando aqui. Então, letra C, D e E ao mesmo tempo, ok? Então eu quero a energia potencial gravitacional no ponto P. Quem é a energia potencial gravitacional no ponto Q e a energia potencial gravitacional no ponto S, ok? Então vamos lá. A gente sabe que a energia potencial gravitacional é mgh, ok? Então, se você tomou a variação, por exemplo, seria mgh F menos mg HI, ok? Como se HI for zero, né? A energia gravitacional no ponto I é zero também, de referência. Jogando aqui, isso aqui vai dar zero. Então, a sua energia gravitacional, como a gente falou antes, é mg vezes a altura. Ou seja, depende apenas da altura. Ou seja, a energia potencial gravitacional no ponto P vai ser mg vezes 5R. Ok? A energia potencial gravitacional no ponto Q vai ser mg vezes R. E a energia potencial no ponto S vai ser mg 2R. Ok? Se você substituir os valores, bem parecido com o que a gente vinha fazendo antes, isso aqui vai dar no ponto Q dá 38 mJ. No ponto S dá 76 mJ. E no ponto P dá 190 mJ. Ok? Letra F. Letra F. Ele pergunta o seguinte: se em vez de ser simplesmente liberado, o bloco recebesse uma velocidade inicial dirigida para baixo ao longo da pista, as respostas do item A até E aumentam, diminuem ou permanecem as mesmas. Ok? Vamos lá. Letra F. Ele quer saber se, resumidamente, a energia potencial gravitacional dos pontos P, Q e S irá mudar. Ou seja, se o trabalho da força da gravidade também irá mudar. Se você variar a velocidade inicial, passar de um valor zero para um certo valor lá, qualquer. Ok? Resposta: não. Por quê? Porque é o seguinte: a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. Cinética mais potencial. Quando você aumenta a velocidade, você está apenas mudando a energia cinética. A energia potencial ela não depende da velocidade. E isso está bem expresso na sua própria equação, mgh, que não depende de velocidade. Então, e outra coisa que a gente poderia ressaltar é que o campo gravitacional é um campo conservativo. Então, não depende da velocidade. Depende apenas da posição inicial e da posição final. Ok? Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e a gente se vê na próxima. Grande abraço a todos. Até mais.